Olá, estamos de volta com Sala Debate, hoje discutindo as greves. E olha, eu posso dizer que o clima está quentíssimo aqui dentro. A gente nesse segundo bloco vai falar de piquete, vamos continuar falando de piquetes, ok? Para poder aumentar ainda mais a temperatura. Falaremos das greves, colocaremos daqui a pouquinho no bate-papo a professora Marley Fernandes, que é presidente da APP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, e nós trouxemos três feras que estão aqui no estúdio para discutir esse assunto. A Débora Félix, que é procuradora regional do trabalho do Rio de Janeiro, a Luciana Lombardo, que é professora de História da PUC-Rio e especialista em trabalhadores e sindicatos, e o Paulo Guilherme Perissé, que é presidente da AMATRA, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Você que está aí do outro lado pode participar. Você é a favor das greves? Quando que ela se torna ilegal? Ela se torna ilegal em algum momento? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? Eu quero saber as suas perguntas e também os seus comentários. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook, a nossa página no Facebook é o Canal Futura Oficial. Eu quero chamar agora para a conversa, gente, a professora Marley Fernandes, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. Eles ficaram em greve durante 6 dias. Dia 5 de maio, eles voltaram às aulas. A última greve foi só em 2001, né? 90% das escolas estaduais aderiram às greves. E na rede pública estadual são 2.149 escolas, mais de 1.300.000 alunos e 73.595 professores, 73.595 professores e pedagogos. Professora, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Seja muito bem-vinda. Professora, fiz uma pergunta no começo desse bate-papo para o Paulo, desse debate, e o Paulo falou, olha, eu estou do outro lado da bancada. Como é que se articula uma greve? Olha, uma greve, ela é articulada a partir do momento da demanda da categoria, né? Nós somos um sindicato organizado aí na base e também nas suas instâncias democráticas. A partir do momento em que você tem, por parte do governo do estado, ou por parte do patrão, falando da greve, né, privada e da greve pública, do setor privado e do setor público, no nosso caso, no setor público, a partir do momento que você tem uma interrupção das negociações, ou mesmo a partir do momento que você não tem, de fato, a negociação efetiva que está na pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras, começa uma discussão toda em torno da necessidade da construção efetiva e da deflagração de um processo de greve. O Jader, obrigado Jader pela sua participação, ele está perguntando, professora, eu gostaria de saber quais são os passos legais para se criar um sindicato. Jader está querendo criar um sindicato. Bom, isso está na legislação brasileira, né? Infelizmente, os sindicatos ainda são ligados ao Ministério do Trabalho, o que nós, obviamente, discordamos. Nós somos pela autonomia e liberdade da Organização dos Trabalhadores e Trabalhadoras. É uma luta aí desde o surgimento das centrais sindicais e nós vamos continuar fazendo essa luta. Tem toda, né, um encaminhamento junto ao Ministério do Trabalho para a legalidade de uma entidade sindical. Então, falar no Ministério do Trabalho, vou passar a bola agora para o Paulo. Mas eu quero ouvir de vocês, como é que a gente monta um sindicato? Posso falar? Vamos, Paulo. O sindicato é pessoa jurídica de direito privado. E ele nasce como as pessoas jurídicas de direito privado. Tem uma organização, um estatuto, precisa haver um registro, no registro civil de pessoas jurídicas, e após esse registro, ele vai fazer a sua averbação no órgão competente, que pela Constituição Federal decidiu-se que é o Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho ele apenas arquiva a criação desses sindicatos, porque nós estamos vivendo um regime de unicidade sindical. Então, para que essa unicidade seja aferida, o Ministério do Trabalho é o órgão competente hoje, dentro do nosso ordenamento jurídico, que faz esse arquivamento da criação desses sindicatos. Paulo. Esse é o nosso grande problema estrutural.
Eu estava vendo a professora ali, o sindicato dela é vinculado a uma central sindical. Quando eu estava falando daquela questão da autonomia dos sindicatos, essa central, por exemplo, era uma que sempre defendeu essa bandeira. O que nós temos hoje? Se você quiser constituir um sindicato, você vai lá ao registro civil, constitui, mas para que ele seja reconhecido legalmente, é o Estado que vai outorgar esse reconhecimento. E cria limites. Por exemplo, numa mesma área, só autoriza o funcionamento de um sindicato. Então, eu não posso criar um sindicato que vai concorrer com o da Débora. Isso é um problema, porque dentro de uma mesma base territorial, que é o que a gente chama a área de atuação, só pode haver um sindicato do ponto de vista legal. Isso quebra a autonomia dos trabalhadores. Por quê? Porque eles não podem livremente se organizar. Se eu sou hoje um comerciário, independente de eu ser filiado ao sindicato, quem me representa é o sindicato dos comerciários, da área onde eu atuo. Ou seja, eu não posso abrir uma concorrência a isso. Não há concorrência, não há possibilidade de concorrência. Isso, naqueles idos dos anos 30, 40, tinha lá uma lógica que eles tentavam explicar. Agora, nos dias de hoje não faz o menor sentido, tanto que as centrais sindicais tinham essa bandeira de acabar de mudar com isso. a legislação? É papo de mudar. Já passou da hora. Já passou da hora. Essa estrutura é fascista, né? Ela não fazia sentido, do ponto de vista da democracia liberal, ela já não fazia sentido mesmo naquela época. E manter isso hoje vivo, a gente teve uma oportunidade incrível de transformar isso com a Constituição de 88 e naquele momento houve foi um retrocesso, que a bancada ali não... O novo Código Civil está sendo discutido, eu nem vejo como um retrocesso, era um momento político, era um né? momento estratégico para isso e se recuou quando... Não sei nem se Deixa eu só ver se eu entendo uma coisa. Com 2 sindicatos, ou 3 sindicatos, ou 100 sindicatos, vai ser mais fácil a negociação? Débora, Olha, você respirou fundo, eu vi que era para você essa pergunta. não, eu não sou eu não sou rigorosa em relação à unicidade. Eu acho que a unicidade ela teve a sua época e hoje eu tenho visto essa fragilidade dos sindicatos, ela poderia ser minorada se houvesse uma pluralidade. Ou seja, se aquele trabalhador, aquele grupo de trabalhadores pudessem defender os seus interesses de forma mais próxima e mais próxima da realidade deles, dos interesses deles. E isso eu acho que a pluralidade poderia viabilizar. Não estou aqui afirmando que é o melhor sistema, mas poderia viabilizar. Os dois sistemas têm prós e contras. Vamos ver com a Marley se ela concorda que outro sindicato ajudaria ou atrapalharia nas negociações dela. Marley, você está me ouvindo? Você ouviu a pergunta? Ouvi a pergunta, sim. E eu gostaria de saber o que você acha dela. Olha, nós temos um debate grande no movimento sindical e também aqui no nosso Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação. Nós já Divida com a gente. Nós já fomos 2 sindicatos. Era um sindicato só de professores e um sindicato só de funcionários de escola, aqueles que fazem a merenda, a limpeza, o trabalho administrativo. Nós entendemos que o melhor caminho foi unificar, né, esses 2 segmentos da nossa categoria. Nós somos a favor da livre organização dos trabalhadores, mas entendemos que a política, aquilo que o sindicato desenvolve, as suas lutas cotidianas, é que vão dando a possibilidade de uma organização mais unificada ou de uma organização mais fragmentada. Depende da luta e do trabalho de cada sindicato. Vamos falar da realidade de vocês que ficaram em greve durante 6 dias. 7 dias. 7 dias. Vocês estavam 7 dias. 7 dias, né? Ok. Vocês estavam reivindicando a implantação do piso nacional, o pagamento das promoções e progressões em atraso, o fim do corte do auxílio transporte para os afastados por licença médica e a melhoria do contrato de processo seletivo simplificado PSS. Disso tudo, o que vocês conseguiram? Como é que foi a negociação? Me conta um pouquinho. Olha, foi uma greve muito intensa, uma greve construída na base que atingiu aí 90% de adesão. Isso, de fato, obriga o governo a negociar.
né, a vir para a mesa de negociação e fazer o debate com o sindicato e com a categoria. Nós elencamos inicialmente 14 itens, desses 14 itens aproximadamente, ou seja, 10 itens nós conseguimos debater com o governo e tirar encaminhamentos. Por exemplo, o corte do auxílio transporte nas licenças médicas o governo suspendeu. O piso salarial, ele será atingido agora com a data base, mas ainda vai ficar um resíduo que nós continuaremos debatendo com o governo não está cumprindo ainda a lei federal aqui no nosso estado. Nós avançamos na hora atividade, que também é sobre a nossa jornada de trabalho. Nós também avançamos nos contratos temporários, né, que precisam acabar nesse país. Nós precisamos ter concursos públicos. Essa é a nossa luta também aqui no estado, mas enquanto isso não acontece, nós conseguimos fazer com que o governo envie um projeto de lei à Assembleia Legislativa para alterar e pagar o professor pela sua maior habilitação, que é uma luta aqui nossa no estado do Paraná. Marley, obrigado pela sua contribuição aqui ao Sala Debate. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Você vê, ano passado nós tivemos uma grande greve dos professores e o Jornal Futura, a repórter Dani Moura, ela foi, na época, né, às escolas saber se as aulas foram compensadas, ou seja, se os professores que prometeram dar aquele conteúdo perdido, de fato fizeram a teoria virar prática. E aí, será? Vamos ver. O Wellington de Oliveira é estudante do 3º ano do ensino médio da rede estadual do Rio de Janeiro. Ficou 78 dias sem aulas de química por conta da greve dos professores. O Enem foi muita dificuldade. As matérias que faltou para mim, chegou na hora que eu não entendia nada, que a gente relia, lia de novo e não entendia nada nenhuma. Você tinha que chutar. Realidade que Miriam Machado também viveu, mas com física. Física já não é uma matéria tão fácil, sem o professor então fica mais difícil ainda. De acordo com os alunos, a reposição das aulas perdidas já começaram. Foram alguns professores que fizeram greve. O único que está assim, repondo mesmo é o professor de física, porque física é mais importante e tudo mais. Porque os outros foram filosofia, sociologia, educação física também fez, então só física mesmo que o professor está repondo. Os demais? Os demais não, porque eles acharam que não é tão necessário, pois até porque o Enem já passou. Você está tendo reposição de aula? Tô sim. Que dias? Como é que está sendo? Aos sábados e... aos sábados e assim, dia de semana. Os professores estão vindo no sábado? Não estão vindo? Você vem e não tem professor? Vem, não tem professor. Como é que é chegar aqui no sábado e não ter professor? Ruim. Porque eles não avisaram nada, a gente chega lá, quer ter aula e não tem aula. E aula de reposição? Aula de reposição, aí a gente acorda cedo à toa. Eles não avisam nada, a gente vai pra escola, não tem aula, ainda tava chovendo no dia. Débora, e aí? O professor tinha que dar aula no sábado, não foi. O que um pai de um aluno como esse, onde é que ele pode protestar? Onde é que ele pode pedir que o professor vá dar aula? Olha, em relação a essa greve dos professores no município, eles fizeram um acordo com a intervenção do Supremo Tribunal Federal, na época, né, o ministro Fux invocou o processo, eles fizeram um grande acordo com o Simpro e o Ministério Público Estadual se encarregaria de fiscalizar o cumprimento desse acordo, inclusive a compensação das aulas. Então eu penso assim, um pai que teve seu filho que não recebeu todas as aulas que foram prometidas, ele poderá buscar junto ao Ministério Público Estadual o cumprimento desse acordo que foi firmado entre as partes. Luciana, tem pergunta para você aqui. Tecnicamente falando. Complementa, mas deixa eu só passar a pergunta dele, porque é direto para você e é desse assunto. Doug Arbor, obrigado pela sua participação.
Na greve dos professores do Rio de Janeiro em 2013, o prefeito fez ameaças de corte de ponto e demissão de trabalhadores em estágio probatório. Luciana, isso não é ilegal? Complementa agora também. Pois é, eu queria falar sobre essa greve porque é mais um exemplo de greve que tem um desfecho violento, né? Nessa greve dos professores em outubro do ano passado, a gente teve prisão em massa num ato em frente à Câmara. O plano de carreira foi votado no 15 de outubro, no Dia dos Professores. A gente teve prisão em massa na Cinelândia. O plano de carreira foi votado sob chuva de bomba de gás lacrimogêneo. E a negociação com os professores foi feita de maneira muito precária, com troca de acusações de que os professores, de que as demandas não eram legítimas. E aí eu imagino que a reposição para alguns professores, ela parece como uma punição, né? Fez greve e agora vai trabalhar os sábados, perdeu 2 vezes para desestimular a categoria de qualquer tomada de posição mais combativa. Eu acho que no caso da greve dos professores, a gente podia também fazer até uma sugestão de pauta, né? De entrevistar os alunos e os pais de alunos nas escolas onde não há professor de física, não há professor de química, onde a precariedade na educação pública chegou a graus absurdos. A gente tem que fazer essa mesma entrevista agora e perguntar como é que é não ter professor de química o ano inteiro. Porque os professores estão em greve e essa greve tem tempo para acabar, né? Pode durar muito ou pouco, depende da capacidade de negociação do governo. Eu posso lhe garantir uma coisa, a gente já fez essa pauta diversas vezes, a gente tem acompanhado esse tema diversas vezes. Porque a precariedade agora, do a gente ensino também acompanha é uma quando realidade. há o professor e ele falta. Isso daí a gente tem que estar dos dois lados da moeda, sem dúvida, para que a gente não esteja só de um lado da mesa, tá? Eu gostaria só de fazer uma ponderação, com todo respeito. Nessa greve dos professores, alguns professores, quando o acordo foi firmado, alguns professores nem participaram dos termos desse acordo e da forma como seriam feitas essas compensações. Eu mesmo conheço uma professora que não se sentiu representada pelo sindicato no final da greve. Quer dizer, foi uma greve que trouxe um desgaste muito grande, não só para os alunos, para os pais, mas para os professores também, que passaram todo naquela expectativa de que alcançariam um plano de cargos melhor, um reajuste melhor. E aí eu tenho que tocar nesse ponto, quer dizer, a politização do sindicato dos professores que estavam envolvidos naquela greve, prejudicou muito o desfecho dela. Eu acompanhei e eu posso falar isso aqui. Eu sei que tem esses outros contornos, mas muitos professores não concordaram com a forma como foi firmado o acordo. E por conta disso, muitos estavam envolvidos com outras atividades acadêmicas, propostas inclusive pelo município, e eles não têm a menor condição de repor essas aulas. Então, assim, são vários aspectos nessa greve dos professores. Não dá para olhar só de um lado, ou só do lado dos alunos, ou só do lado dos professores. Mas, assim, nós temos que olhar o todo, né? O todo. Vamos passar dos professores para os policiais, porque o Márcio Érico, obrigado, Márcio, pela sua participação. Fala, Paulo, uma greve realizada pela PM é ilegal? Essa daí... Mas a gente vê isso em todo momento. Claro, é o que eu estava colocando anteriormente, quer dizer, existe uma legislação que tenta organizar o movimento grevista dentro de alguns limites, de tal forma que ele não extrapole esse limite, mas a lei é uma coisa, a vida é outra. Volta e meia, ele vai extrapolar. Agora, a greve de um poder armado, aí você tem uma outra circunstância. A própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, reconhece como ilegal esse tipo de movimento em forças armadas, enfim. E por uma razão muito óbvia. Como é que eu negocio com alguém com uma arma na mão? Não há negociação. Há simplesmente imposição. Então é complicado. Agora, você dizer que isso não vai acontecer na prática, no dia a dia, é outra história. Tem perguntas para todos vocês aqui. O Diego Arley fala o seguinte: Débora, como se define um serviço essencial que deve ser mantido na greve? Na UFCG, a greve fechou o restaurante universitário que era de graça. E esse fechamento prejudicou muitos estudantes que dependem de fazer as refeições no restaurante da instituição. Bom, a lei de greve, ela estabeleceu lá no seu artigo 10 as atividades essenciais. Eu poderia mencionar aqui algumas, por exemplo, transporte coletivo, compensação bancária, serviços funerários, limpeza urbana. Algumas atividades a lei previu como essenciais. Outras atividades que são essenciais no cotidiano da sociedade não foram contempladas pelo legislador em 89, mas nós podemos perceber isso em algumas situações. Por exemplo, greve de vigilantes, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro atualmente. Vigilantes armados que fazem a vigia
caixas eletrônicos, a escolta, né? A escolta. Não foi previsto pelo legislador de 89 como atividade essencial, mas é uma atividade essencial, porque se não tem vigilante, a população não pode ir ao caixa eletrônico, porque não tem segurança, pode sofrer um assalto nas agências bancárias, a Polícia Federal não permite que elas funcionem. Então, assim, são outras situações do cotidiano que vamos percebendo que são essenciais, mas a legislação listou lá mais ou menos 10 atividades como essenciais. E essas atividades essenciais, para que a greve seja deflagrada, é preciso avisar a sociedade, não só o empregador, mas a sociedade com prazo maior de 72 horas. Luciana, o Bernardo Heinz, Bernardo, obrigado pela sua participação, ele diz o seguinte: tendo como contexto a greve dos garis deste ano, gostaria de saber se é possível e se é comum que sindicatos sejam deslegitimados no âmbito do processo da greve por conta da cooptação destas entidades pelo empregador. Qual é a sua opinião sobre isso? Não vou dizer que é comum, mas acontece. Como a greve é uma manifestação viva de interesses diversos e plurais, muitas vezes o sindicato ali revela a sua fragilidade. É o que acontece com esse e outros sindicatos que não têm uma tradição associativa, não tem ainda seus canais construídos com a mesma... Eu penso aqui nas categorias consagradas, né? Bancários, metalúrgicos, professores, tem toda uma tradição de organização sindical, porque também há uma herança de lutas que é acumulada. E no Brasil, essa era uma categoria que a gente pelo menos não vinha observando com esse cuidado. Então acontece sim, do sindicato perder a legitimidade junto à base, de outro grupo assumir, o que cria até problemas. A Débora pode complementar, ela estava falando disso anteriormente. Isso cria problemas na hora da negociação. Eu gostaria só de acrescentar ao que a colega falou, em relação a essa greve dos garis. O que aconteceu ali é que o sindicato era o sindicato de asseio e conservação. É um sindicato que representa várias empresas desse setor, não só a Conlurb, mas outras empresas. E a norma coletiva que eles firmaram correndo durante o carnaval era interessante para outras empresas do setor, mas não para os empregados da Conlurb em especial. Somada a essa fragilidade que foi pontuada aqui e as divergências entre as lideranças sindicais, esses trabalhadores, esses líderes da greve da Conlurb, eles entraram no espaço deixado pelo sindicato, na lacuna do sindicato, na omissão do sindicato, que não albergou as reivindicações deles, dos empregados da Conlurb, dos garis, porque a norma que eles haviam pactuado era uma norma geral, que não necessariamente estavam ali dentro da realidade daqueles garis, daqueles empregados da Conlurb. Eles queriam outras coisas que não constavam daquela norma genérica para a categoria. Luciana, quer complementar? Eu acho que é interessante. Essa greve dos garis mostrou bem o problema estrutural que a gente tem. Eu lembro da foto da mesa de negociação lá no tribunal. Estava lá a estrutura burocrática do Estado, né? O Ministério Público, a Justiça, o sindicato, que não é vinculado ao Estado, mas estava lá e tal, e 3 garis com uniforme sentados com o uniforme da Conlurb, negociando. Representando uma comissão. A nossa estrutura hoje não permite, por exemplo, que esses garis se organizem em sindicato na Conlurb. Do ponto de vista legal, eles não podem fundar um sindicato que vai defender os interesses dos trabalhadores da Conlurb. No entanto, todos eles recolhem todo ano um diazinho lá do seu trabalho, vai para a estrutura sindical, para manter essa estrutura. Então, eu pago, alguns bilhões de reais são recolhidos anualmente, eu sustento essa estrutura, mas eu não participo dela necessariamente. Aquele sindicato representava os garis, independente deles serem vinculados a ele ou não. Então, a estrutura tem um problema grave. E, aliás, essa discussão já é, por demais, antiga. O governo Lula fez um grande concerto nacional para reformar a legislação sindical. Isso foi arquivado. A legislação trabalhista também. Isso foi arquivado. E a gente está adiando essa mudança. Essa mudança é importante para o país, para a estrutura, né? A legislação sindical. Acrescentando o que o Paulo falou, nessa audiência, com essa estrutura toda formal da Justiça do Trabalho, porque era uma audiência de conciliação proposta, esses trabalhadores
que representavam os garis, a comissão de trabalhadores, eles, a rigor, não teriam assento nessa mesa, nessa audiência. Eles só tiveram essa possibilidade porque o Ministério Público pediu que eles participassem. E pediu também que esse sindicato que os representa reconhecesse essa comissão para as próximas negociações coletivas, para que esses acordos, essas convenções que os alcançam, que tenham a voz deles ali, que eles possam ser ouvidos nos seus anseios, nas suas reivindicações. Por falar em ser ouvidos, vamos dar a última palavra ao Paulo Carvalho. Ele diz: boa noite. Boa noite, Paulo. No Brasil, historicamente, o sistema sempre sindical corporativista levou as categorias a dialogarem apenas em época de database. Professora Luciana, a falta de comunicação entre os principais atores sociais é um dos fatores determinantes para a ocorrência de greves? Sem dúvida. Eu acredito que há um problema de diálogo, de negociação. Queria retomar um pouco da fala da professora Marley, chamou atenção para várias coisas importantes, a gente naquele momento não comentou, mas acho que tem tudo a ver, né? Ela estava dizendo da necessidade de fazer as greves por concursos, por melhoria nas condições de trabalho nas escolas, e essa é uma pauta importante, e falou também, mas a gente melhora muito a nossa luta quando se unifica, quando no caso os professores param junto com os servidores. Esse não é o problema da unicidade sindical, o problema aparece no caso como da Conlurb, em que os garis não podem se organizar por empresa, por local de trabalho, não podem ter uma organização que corresponda de fato à pluralidade de interesses que estão reunidos sob o mesmo, sob uma mesma estrutura rígida. Então, quando o Paulo faz a crítica da estrutura corporativa e mostra o esgarçamento dessa estrutura em algumas dificuldades da negociação hoje, né, no presente, a gente tem sim que remeter a uma precariedade histórica dessas esferas de negociação. Essa escuta, muitas vezes, ela é uma falsa escuta, né? Tem uma teatralização também do diálogo. Nem sempre as juntas de conciliação e negociação do passado foram de fato representativas. Elas estão sempre pendendo para um lado que não é necessariamente não há uma neutralidade nesses espaços de negociação. Muitas vezes há uma simulação na estrutura tripartite, né, quando se senta ali um representante da estrutura, os representantes classistas, né, do patronato, do sindicato patronal e do sindicato de trabalhadores. Nessa estrutura, que é muito marcante no pós-CLT, a gente nem sempre tem ali uma... Ou seja, a gente necessita de uma melhor comunicação entre todos esses atores, né? Equilíbrio, né? Não há equilíbrio entre as partes, há uma desproporção muito grande. Muito obrigado, a gente chegou ao final do programa. Muito obrigado, Débora, Paulo, obrigado, professora, obrigado. Um grande beijo para o Gilson Alves, para Gláucia Alves e para todas essas pessoas que participaram nas nossas redes sociais. Um enorme beijo para vocês. Semana que vem tem mais Sala Debate, às 9 horas da noite, aqui no Canal Futura. Tchau, tchau.